Deus, com seu caráter interno e forma externa, fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Só que antes disso, imaginando o modelo do ser humano, que tem um caráter interno e forma externa, que tem mente e corpo, Deus desenvolveu o universo também com caráter interno e forma externa. Então, o universo é composto não apenas do mundo físico, que pode ser percebido com nossos 5 sentidos físicos, mas também é formado pelo mundo espiritual, que pode ser sentido e percebido através dos nossos 5 sentidos espirituais. Ao mundo físico e ao mundo espiritual juntos, nós damos o nome de macrocosmo. O relacionamento que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual é semelhante ao relacionamento que existe entre a mente e o corpo, entre Deus e o homem original, e o homem aperfeiçoado. Qual é a posição do ser humano dentro do universo? Quando nós falamos universo aqui, nós já estamos nos referindo ao mundo físico e ao mundo espiritual juntos. Então, a primeira posição do ser humano dentro do universo é a posição de dominador, porque o ser humano tem o seu espírito e tem o seu corpo, então, com o seu corpo físico, o ser humano aperfeiçoado tem o direito de dominar todo o mundo físico. E com o seu corpo espiritual, ele tem direito de dominar todo o mundo espiritual. A segunda posição do ser humano dentro do universo é a posição de mediador, porque ele tem o seu espírito no mundo espiritual e o seu corpo físico na terra. Então, quando ele fizer uma ação de dar e receber entre a sua mente e o seu corpo, entre o seu espírito e o seu corpo físico, ele também estará unindo o mundo físico e o mundo espiritual. A terceira posição do ser humano no universo é que ele é a encapsulação do universo. Significa que todos os elementos que existem no mundo espiritual estão presentes no espírito humano, e todos os elementos que existem no mundo físico também estão presentes no corpo físico do ser humano. Ele é o dominador, o mediador, e ele é a encapsulação do universo. A estrutura e a função do espírito humano. Então, como que é o espírito humano? O espírito humano, ele tem a sua mente e o seu corpo espirituais. Ele está na posição de sujeito perante o nosso corpo físico. Ele está numa posição onde ele pode comunicar diretamente com Deus e ele pode ser o dominador do mundo espiritual, incluindo o mundo angélico. O espírito humano, ele é invisível aos olhos físicos e em sua aparência ele é idêntico ao nosso corpo físico, e ele foi criado para viver eternamente no mundo espiritual. Então, desse ponto de vista, qual que é a importância da nossa vida física na Terra como preparação para o mundo espiritual? Para manter uma vida saudável do nosso corpo físico, nós precisamos 2 tipos de nutrientes, um nutriente positivo e um nutriente negativo. Eles fazem a ação de dar e receber e mantêm a saúde física do nosso corpo físico. Por outro lado, também nós temos o nosso espírito, que precisa de nutrientes positivos e nutrientes negativos para poder manter-se saudável. Nós precisamos de elementos positivos, que são chamados elementos de vida, que são provenientes de Deus, e nós precisamos de elementos negativos, que são chamados elementos de vitalidade. Esse elemento de vitalidade, ele é proveniente do nosso corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico realiza boas ações, nós enviamos elementos de vitalidades positivos para o nosso espírito. E em resposta, o nosso espírito devolve o que é chamado de elemento espiritual vivo. Esse elemento espiritual vivo produz bons sentimentos no ser humano. Então, quando nós levamos uma vida na Terra de boas ações, vivendo pelos outros, levamos uma vida de bem, uma vida seguindo a nossa consciência, a nossa mente original, tendo uma boa conduta, nós enviamos elementos de vitalidade e isso proporciona um melhoramento do nosso eu espiritual, do nosso espírito. Então, o nosso espírito, em troca, ele devolve o elemento espiritual vivo que chega até o nosso corpo físico através de alegria, bem-estar, nós sentimos uma força espiritual e até a nossa saúde física melhora. Quando nós fazemos esse ciclo positivo de praticar boas ações, causar o melhoramento do nosso espírito e de volta receber um bem-estar espiritual do nosso corpo físico, então nós estamos crescendo o nosso espírito, aperfeiçoando, e esta é a melhor preparação para a nossa vida após a morte. Então, assim como as nossas boas ações são gravadas e melhoram o nosso espírito, por outro lado, quando nós levamos uma vida de pecado, quando nós temos uma má conduta, vivemos de forma egoísta na Terra, o elemento de vitalidade que vai para o nosso espírito não é um elemento positivo, não é um elemento bom, mas é um elemento ruim, e isso prejudica, sujando o nosso espírito. Então, o elemento espiritual vivo que é devolvido ao nosso corpo físico são elementos como tristeza, depressão, angústia, até a nossa saúde física pode piorar.
A vida de pecado na terra, ela agrava a situação tanto do nosso espírito quanto do nosso corpo físico. Como está escrito em Mateus 18:18, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, da mesma forma que o nosso corpo físico, através de uma má conduta, pode sujar, prejudicando o nosso espírito, quando nós levamos uma vida boa, buscamos a redenção dos nossos pecados através do arrependimento, buscando uma vida do bem, nós também podemos limpar o nosso espírito no mundo espiritual. O relacionamento que existe entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, ele pode ser comparado com o relacionamento que existe entre o fruto e a árvore. Enquanto o nosso corpo físico estiver conectado com o nosso espírito pode aperfeiçoar, ele pode crescer. Mas quando nós morremos fisicamente, o nosso espírito para o seu crescimento naquele estágio. Este é o motivo porque, enquanto nós estamos na terra, nós devemos preocupar com o aperfeiçoamento do nosso espírito e devemos agir, levar uma vida nessa direção. O crescimento e desenvolvimento do nosso espírito ocorre apenas durante a nossa vida física na terra. Quem decide para onde o espírito vai depois que ele sai do seu corpo físico, depois da morte física? Naturalmente as pessoas podem dizer, certamente Deus é quem decide, mas quem decide o destino do espírito após a morte é o próprio espírito, e isto baseado no modo de vida que ele levou aqui na terra. Se for um modo de vida pecaminoso, uma conduta pecaminosa, quando esse espírito estiver diante de Deus, ele vai sentir dor, não vai conseguir respirar o ar do amor de Deus. Então esse espírito vai procurar o lugar mais longe de Deus possível. Por outro lado, quando o ser humano leva uma vida do bem, eliminando seus pecados, uma vida de amor verdadeiro, quando ele vai para o mundo espiritual, ele conseguirá viver próximo de Deus. Quando ele chegar à sua perfeição individual, ele conseguirá viver respirando o ar do amor verdadeiro de Deus. Assim como o período de crescimento para a perfeição do homem é formação, crescimento, aperfeiçoamento, a sua vida também é composta de 3 estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento. O primeiro estágio da vida humana são os 9 meses que ele vive no útero. Toda a nutrição que ele recebe no útero materno é uma preparação para o próximo estágio da sua vida, que é a vida na terra, onde ele viverá cerca de 100 anos. E a qualidade de vida na terra que ele vai ter depende de como foi a preparação quando ele estava no útero da sua mãe. Só que a nossa vida na Terra também é uma preparação para um terceiro estágio, que é o mundo espiritual. A nossa vida no mundo espiritual, que é eterno. Então, o ser humano vive 9 meses no útero, depois aproximadamente 100 anos na Terra e depois pela eternidade no mundo espiritual. E tudo que ele faz aqui na Terra é uma preparação para que ele possa levar uma vida de qualidade no mundo espiritual. Então, quando o ser humano se esforça para realizar as 3 grandes bênçãos de Deus, quando ele se esforça para poder aperfeiçoar o seu caráter, o seu coração, o seu amor, esta é a melhor preparação para a sua vida na eternidade no mundo espiritual. Deste ponto de vista, quando nós falamos sobre levar uma vida boa, uma vida de qualidade na Terra, não significa apenas no sentido externo de bens materiais, alimentar-se bem, ter abrigo, saúde física, mas também significa levar uma vida de verdade, de bondade, uma vida que pratica o amor verdadeiro, uma vida saudável espiritualmente. Isto é a melhor preparação para a nossa vida eterna no mundo espiritual. Então nós estamos concluindo agora o princípio da criação, que é o primeiro capítulo deste novo conteúdo de verdade que foi mencionado na introdução geral. Nós estudamos sobre as características de Deus e quais foram as suas leis na criação. Nós entendemos sobre a finalidade da criação de Deus, que também nos mostrou a finalidade da nossa própria vida. Nós estudamos sobre a porção de responsabilidade humana, que mostra que a perfeição do ser humano depende não apenas do poder da criação de Deus, mas também depende da resposta do ser humano. E também entendemos sobre a importância de preparar para a nossa vida no mundo espiritual, levando uma vida de bem aqui na Terra, uma vida de amor verdadeiro. Esta é a melhor preparação para o mundo espiritual. Então, para poder compreender todo este novo conteúdo que nós estamos apresentando do princípio divino, é muito importante manter a sua mente aberta, evitando estereótipos e preconceitos, mantendo uma postura de esperança e buscando boas realizações e experiência de vida. Desta forma, este novo conteúdo poderá fazer uma transformação positiva em nossas vidas e em nossos corações.